Macaquinhos no sótão. Susana Romana, então diz lá o que é que tu vais fazer? Venho falar de um tema que às vezes divide as famílias e é Natal. No fundo é uma espécie de partilhas. Isto é quase falar sobre partilhas. Ok. Vamos a isto. Pequena contextualização histórica, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa que se preocupa com o contexto e com a cultura geral. Entre 1828 e 1834, Portugal viveu uma guerra civil, também conhecida como as Guerras Liberais ou a Guerra dos Dois Irmãos. E era efetivamente uma guerra entre dois irmãos, o Pedro e o Miguel. Os livros de história dizem-nos que eram fações opostas na sucessão ao trono português, mas eu trago a verdade. A fonte desta discórdia só pode ter sido uma coisa que faz os irmãos discutirem muito, ou se fazia, pelo menos nos anos 80 e 90, que eram as caixas de sortido rico. Sortido rico não tem a ver com o pau rico. Sortido rico são aquelas caixas que trazem um bocadinho de várias bolachas. E como é que se divide o bocadinho dessas bolachas é um tema que normalmente gera muita discórdia. Quantas e quantas famílias, ao longo dos anos, sobretudo no que aos irmãos diz respeito, não tiveram lutas por causa das caixas de bolachas de sortido rico? É que as caixas de sortido são aquelas caixas que têm 5 exemplares e 5 exemplares apenas de umas 10 categorias diferentes de bolachas. Tem que vir número de par. Pois é, isso para começar era uma coisa, devia ser um número divisível. Não é? É assim mesmo, impar parte-se uma a meio, se der. Se der, mas as pessoas às vezes estão muito fogosas e muito não é a mesma coisa. desconcentradas para isso. Portanto, nestas 10 categorias diferentes de bolachas há sempre as bolachas que toda a gente adora, as bolachas que servem para passar o tempo, está tudo bem, e as bolachas que toda a gente detesta, como se fossem feitas de fel e ácido búrico. Ninguém quer comer aquelas, ficam sempre no fim do pacote. O que leva a discussões acesas sobre quem é que comeu as bolachas com pepitas de chocolate todas e quem é que vai ter que se contentar com aquelas wafers de baunilha que arruinam uma infância. Mas olha que também são boas. Não são. Havia umas Vou que ter tinham dividir. embrulhadas, não era? Havia Tinha umas ideia, que- encarnado e outras azuis. Ou em Sim, verde e também. que depois tinha eram ideia. aquelas que são uma bolachinha coberta de chocolate, toda por igual, bem boas. Eram das primeiras a desaparecer. É um faroeste, é um salve-se quem puder, é uma selva sem regras, onde só importa sobreviver com as melhores bolachas no bucho. No mundo do sortirismo confeiteiro não há irmãos, não há amor, só luta contra o tempo para ver se ainda apanham aquelas que têm chocolate branco, antes que apareça outra mãozinha. Hoje em dia, parece-me que comprar caixas de sortido de bolachas é uma coisa que é um bocadinho em desuso. Ainda vejo nos supermercados, Talvez, mas vejo se calhar, menos mais nas casas. bombons, não é? Mais Talvez. chocolatinhos. Mas eu acho que há muito encanto ainda numa caixa de bolachas. Eu acho que as pessoas deviam reconsiderar. Eu gosto para os lanches. Imagina, a família vai lá à casa, compras uma caixinha dessas E depois pronto. vês as pessoas à bolha. Mas Exatamente. também há muita miniatura do bolo também. Pois é, vai substituir também é as bom, bolachas, também é bom, também é tramado, bom. é tramado. Eu caí um bocadinho em desuso. No meu tempo, estas caixas de sortido eram sinónimo ou de festa familiar, tipo Natal, lá está, ou de uma viagem até Espanha para ir ao supermercado. Porque as caixas de sortido vindas de Espanha eram diferentes, eram novas. E era uma parada ainda mais alta, uma guerra ainda mais sanguinária, porque existiam bolachas diferentes das portuguesas e não era todos os dias que se ia a Ayamonte, era uma vez ao ano. Por exemplo, eu Certinho. sempre amei profundamente a minha irmã, beijinhos Ana João, tirando quando aquela vacarrona comia a última bolacha de caramelo. Tu acabaste de chamar macarrona à tua irmã. rir enquanto expiro, por favor, que isto fica difícil. É que eu só vou voltar a ter acesso àquelas bolachas em agosto seguinte, quando a minha família fosse outra vez para Cabanas de Tavira e fizesse a viagem no ao outro lado da fronteira. Se ela comeu a última, não há mais durante um ano. Como é que isto resolve? Eu acho que o problema é não se estipular qual é que é o protocolo de abordagem familiar perante uma caixa de sortido de bolachas ou até mesmo de chocolates. Aquelas caixas de bombons que também só trazem um bocadinho de cada um e há sempre aquele que ninguém gosta e aquele que toda a gente adora. Laranja. Estás-me a fazer ir Eu ver adoro os laranja. Vou fazer dividir ver caixas ao com- Google essas imagens dos sortidos. Epá, isto é memória de infância e memória de festas. Vou trazer uma. E vocês estou de dieta, não interessa, vou trazer uma um dia destes. Eu acho, portanto, que o problema é não se estipular um protocolo de abordagem e as regras têm que ser claras e todos devem cumprir de modo a evitar um acidente diplomático de larga escala. Por exemplo, quem enceta determinada categoria de bolacha só pode comer a primeira e depois tem que dar a vez. Ok. Quem come uma das preferidas do público deve depois comer duas das mais ou menos e uma das, mas quem é que na fábrica das bolachas achou que alguém ia querer esta porcaria? É democrático. para- Isso é muito E democrático. a parte mais absurda é que alguns destes acipipes, pelos quais nós andamos à luta, depois têm pacotes exclusivos. Tu podes. Há um pacote só daquelas no supermercado. Podíamos comprar um pacote só daquelas. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Pois não. Nós gostamos de andar armados em snipers, sorteios para atingir um target valioso, mesmo que no meio estejam não sei quantos civis desinteressantes. Porquê? Não sabem ao mesmo andar à bulha por essa bolacha no sortido.
mas há um pacote só de chips ao... Não interessa. Eu quero andar à porrada pela única chips ao que há naquela caixa. Porque a crueldade e o cada um por si das caixas de sortido é que nos preparam para a vida.